Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que o enquadramento esteja bom. Eu tô meio apertada aqui, mas a gente vai melhorando aos poucos. Esse é o primeiro vídeo da pauta Psicanálise e Sociedade que eu queria trazer aqui para vocês de relevante. E eu queria comentar com vocês acerca desse livro, que é A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michael Desmarget, não sei, ele é um neurocientista francês, eu não sei pronunciar o nome dele, e ele dá aula em várias universidades americanas, sendo ela uma delas no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e na Universidade da Califórnia também. E aí, nesse livro, ele se questiona sobre aquela pesquisa. Eu, eu não vou lembrar de qual país, eu acho que é Dinamarca. Acho que não, tenho certeza. Uma pesquisa sueca que questiona por que, que o QI dos filhos nessa geração é mais negativo do que o dos pais. É um fenômeno que nunca ocorreu antes na história da humanidade. E ele coloca isso muito em questão ao excesso das telas que a gente dá para as crianças. Inclusive, de acordo com a galera dessa área, os pesquisadores falam que não é interessante apresentar as telas para criança abaixo de 2 anos e depois de 2 anos e aumentando aos pouquinhos. Sendo que até os 12 anos, mais de 2 horas de tela não é recomendado sob hipótese alguma e sempre com supervisão. Durante a pós-graduação que eu estou fazendo de neurociências e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas do professor Cristiano Nabuco. Ele é um psicólogo especialista em transtornos, em vícios, na verdade, e a partir de um certo momento ele dedicou a carreira dele e ainda dedica aos vícios relacionados à tecnologia, né? Então ele também fundou o Instituto Matera, vou deixar mais sobre o instituto aqui embaixo, que é só sobre vícios tecnológicos. Então é uma discussão bem bacana, acessem lá o site do instituto caso você queira assistir mais. E a discussão que ele traz, e é uma discussão também que eu venho trazendo há um tempo. Inclusive, há um tempo eu escrevi um artigo para o site da Grande, também vou deixar aqui no link, aqui embaixo na descrição, essa questão de não existir mais vida privada por conta das redes sociais. Então, tudo você tem que postar, né? Aconteceu alguma coisa, sei lá, você está tomando sol, você posta. Você está comendo um prato de macarrão, você posta. Nada fica só para você. Eu sou da geração dos anos 90, começo dos anos 2000, e a gente tinha álbum de foto, às vezes de viagem, de alguma comemoração, e a gente mostrava só para amigo muito privado, assim, sabe? Então, um amigo ia em casa, às vezes era um passatempo mesmo, um hobby, a gente pegar as fotos e ver, explicar, e não expor, assim, para geral. Mesmo porque a gente não sabe quem está através da tela, né? Mesmo porque o Felca postou um vídeo brilhante agora, né, sobre adultização, você não sabe o que a pessoa faz nas telas. Você não sabe se seu amigo, o que, que ele faz de errado por trás. Entendeu? Eu não quero colocar aqui palavras muito ofensivas para a plataforma, mas vocês entenderam aqui meu ponto. E nesse ponto de que não existe vida privada, e aí eu peço para os pais de criança e adolescente tomarem um pouquinho de cuidado a mais, porque eu posto conteúdo na internet e ao mesmo tempo outras pessoas estão colocando aquele conteúdo. Então gera uma comparação excessiva. Gerando essa comparação excessiva, a gente está propenso a vários transtornos de imagem, por exemplo. Antigamente, quando eu era adolescente, já tinha transtorno, só que muito menor, eu acho.
Isso porque era muito dividido, né, a celebridade não estava ali dando bom dia nos stories e postando sobre o dia a dia dela, então era assim, sei lá, a atriz lá da Globo, a atriz de Hollywood, a cantora que fazia uma entrevista ou outra para revista. Eram coisas muito pontuais. A gente não tinha essa proximidade ou essa falsa proximidade que a gente tem com os artistas. Isso sem contar a pobreza de conteúdo que a gente vê por aí, né? Às vezes a pessoa é famosa só por postar a vida dela e fazer da vida dela um reality show, mas não necessariamente essa pessoa tem algum talento. Então, essa já fica aí uma outra pauta e uma outra discussão. E aí você me pergunta, Fabi, por que, que as redes sociais são tão viciantes? Isso porque elas liberam uma substância que acho que vocês já ouviram falar, chamada dopamina. Então, essa liberação de dopamina acontece. Esse é o Abel, galera. Essa liberação de dopamina acontece quando a gente vai scrollando, ou quando a gente vai ganhando like, quando a gente vai ganhando algum comentário positivo. Então, isso vai incentivando a gente inconscientemente a postar mais e a querer mais ali, utilizar e fazer uso das redes sociais. Uma coisa muito importante de se dizer é que o ser humano, assim como todos os primatas, são seres sociais, somos seres sociais, e por conta de sermos seres sociais e a gente viver em sociedade, procuramos validação, né? Então a gente está em busca de validação o tempo inteiro. Isso é inconsciente, tá, galera? Consciente e inconsciente. Então, você faz alguma coisa que você iria ter um certo benefício em troca, entendeu? Ninguém faz algo para o outro sem ter benefício. Então, ai, porque eu sou benevolente e não penso em mim. Mentira, porque se você fizer o bem, vai ter alguma consequência positiva para você, entendeu? E vice-versa. É assim que funciona o nosso inconsciente. E aí, quando a gente posta alguma coisa na internet, você tem não sei quantos mil likes, você tem comentários, gente te aprovando, só que do mesmo modo que tem gente te amando ali, na hora que macetar, meu filho, daí a ladeira é lá embaixo. Então, da mesma forma que, da mesma intensidade que a pessoa te ama, ela vai te odiar, e aí acontece aí os casos de cancelamento. E muitas vezes a pessoa não tem nem a oportunidade de aprender onde ela errou, né? As pessoas só ficam macetando ali. Essa cultura do ódio, né? Eu preciso atacar a pessoa para me sentir bem. Também outro fator do nosso cérebro. As redes sociais, a internet, ela emite informações de uma maneira bizarra. São muitas informações por minuto, por segundos, assim. Só que o nosso cérebro é limitado. Ele tem uma capacidade de armazenamento. E a gente não consegue acompanhar esse avanço de informações. E ao mesmo tempo, parece que a gente precisa estar ali conectado, porque eu tô perdendo ali uma informação, parece que eu tô meio fora do mundo se eu não vi o que tal veículo de imprensa postou naquele minuto. Então, nosso cérebro não tem esse preparo. E aí vai gerando mais crise de ansiedade, vai gerando transtornos de atenção, justamente por conta disso. E outra, os vídeos estão muito mais curtos, né? Então você não consegue focar ali. Mais de 30 segundos num vídeo já é muita coisa. Então, se você já ficou até aqui, deixa seu like para mim e se inscreve no canal, porque vai ser muito importante. Outra coisa, quando eu coloco o meu olho ali sobre a tela, eu não foco da mesma forma de eu colocar sobre um pedaço de papel aqui. Eu tô anotando as pautas do vídeo e talvez eu esteja olhando para baixo para dar uma olhada aqui no caderno se eu não esqueci nenhuma coisa que eu tinha que falar. E aí parece que a gente está olhando assim para um quebra-cabeça. A gente não foca no texto.
Tanto que eu não sei se você já tentou ler uma matéria pela internet, e aí às vezes você não consegue focar ali, você tá na terceira linha e depois, nossa, peraí que não presta atenção, e daí você volta. Ou às vezes, se o texto é muito longo, você nem lê, porque você já nem tem paciência. E isso acontece muito por conta do aparelhinho ali, né? Não é algo natural para nós, querendo ou não, apesar de ter vindo para ficar. Ah, inclusive o Dr. Nabuco, ele contou um experimento muito interessante. Não vou lembrar de que universidade que é. Os pesquisadores dividiram em dois grupos, duas equipes. Uma pesquisando sobre um determinado assunto em mecanismos de busca digitais e outro livros, enciclopédias e afins. E pediram para voltar daqui 15 dias. Em 15 dias, a galera que pesquisou no papel se lembrava perfeitamente do que tinha sido pesquisado e do que e acerca do conteúdo da pesquisa, das informações que eles captaram, enquanto as pessoas que pesquisaram sobre o assunto no meio digital nem se lembravam do que havia lido ou do que haviam pesquisado. Então, fica aí uma observação. Portanto, o pensamento através da tela, ele se torna superficial. E aí a gente não consegue associar e definitivamente não é a melhor forma de aprendizagem. Tanto que muitos desenvolvedores de redes sociais e que trabalham em cargos altos, tipo do Google, da Meta e afins, colocam seus filhos em escolas que não têm acesso a redes sociais. E a gente também consegue ver esse fenômeno aqui no Brasil. Assim que o governo federal proibiu a utilização de telefones celulares nas escolas, eu acho que foi esse ano, foi o ano passado, eu não me recordo, a gente conseguiu observar vários fenômenos. Várias crianças super dependentes dos aparelhos. Eu tive pacientes que tiveram crise de ansiedade real, a pessoa passa mal porque tá sem telefone, então ela vai ter que aprender, meio que reaprender a viver sem utilizar aquela tecnologia. E você vê, gente, é real a pessoa passando mal, assim. Você vê que não é fingimento, é bem triste. E muitas das vezes o desempenho era baixo, o desempenho escolar era baixo, não por conta da capacidade cognitiva do aluno, mas por conta da desatenção oferecida pelos aparelhos, né? Então, assim, eu não consigo mais ler um texto, eu não consigo mais focar no livro, eu não consigo fazer um exercício ali de fixação. Então, vai gerando ali uma bola de neve. E é muito por conta disso também que os filhos têm um QI menor hoje em dia. Isso também muito em função de várias educações. Aqui eu não estou criticando ninguém, eu só estou fazendo uma análise do que é a nossa sociedade, a cunho de vocês refletirem também como pais, como tios, como avós, como pessoas de como pessoas que têm criança ali por perto, porque quantas vezes você está almoçando ou jantando em algum restaurante, tá ali a família inteira reunida, mas não tá ao mesmo tempo. Tá todo mundo ali olhando para a tela. Então, não existe mais essa interação. Isso para o desenvolvimento infantil é muito importante. A criança não vai só na escola para aprender conteúdo, ela vai na escola também para socializar. A gente viu muito esse déficit na pandemia também. Como que as crianças muito pequenas, inclusive, regrediram. E a gente precisa desse convívio social, até porque é na escola que a gente vai aprendendo os aspectos da sociedade. A gente sabe, nem todo mundo é bom. Tem uma pessoa mais bacana, tem uma pessoa mais trambiqueira. Isso a gente consegue ver desde pequeno. E é assim que a gente vai aprendendo a conviver socialmente. Então, assim, escola não é só conteúdo.
Então a gente aprende a viver em sociedade ali. Outro fato importante é que quanto mais a gente utiliza a tela, a gente possui menos atividade cortical aqui na nossa frente. O que acontece é que a partir dessa diminuição da atividade cortical, os corpos de neurônio, obviamente, também são afetados. Então, aqui eu vou ler. Pensamento de informações são afetados, controle motor, percepção sensorial, memória, emoções, tomadas de decisões e autocontrole. E agora a gente entra em uma nova patologia adicionada ao CID, o Cadastro Internacional de Doenças. Então, a gente fala de Internet Addiction Disorder and Internet Gaming Disorder. Então, tipo, duas patologias aí bem sérias geradas por conta do uso excessivo de internet. Então, o que acontece? Às vezes o paciente, ele deixa de fazer atividade social e profissional para jogar, para ficar em telefone. Já peguei também, já vi caso de uma adolescente que ela deixava de escovar o dente e a pessoa faz as necessidades no sofá, na cama, deixa de comer, assim, é bem bizarro mesmo, é bizarro do jeito que é. E às vezes e é muito comum isso, eu já vi na clínica isso, a pessoa que ela é viciada, ela fica com um movimento involuntário ali nos dedos quando ela não está perto do aparelho. Então, ela fica assim, inconsciente. É bem bizarro mesmo. Normalmente, as pessoas que são viciadas em internet, elas têm algumas características. Normalmente, elas são pessoas extremamente inteligentes e muito ágeis. Elas preferem passar o dia inteiro conectado em rede social. Os smartphones, eu acho que tem uma função para isso. Você consegue verificar quantas horas você está usando o dispositivo por dia e quantas horas você está passando em determinado aplicativo. Então, isso é bem interessante para você fazer uma autoanálise, sim. Mais de, sei lá, 3, 4 horas eu não acho legal. Eu acho que 2 horas no máximo para lazer e redes sociais. E olhe lá, e isso vale muito para que tipo de conteúdo você está vendo ali. Se é um conteúdo de cunho informativo, legal, você está aprendendo alguma coisa, você está fazendo um uso útil da internet. Agora, se eu fico no Tigrinho, se eu fico só vendo vídeo de dancinha no TikTok, se eu fico vendo a vida da blogueira 6 horas por dia, vai mudar o que na sua vida? Vai mudar em absolutamente nada. Vai mudar na vida dela, né? Que você tá levando mais dinheiro pro bolso dela, amém, graças a Deus. Você não. Você tá, inclusive, aumentando a sua probabilidade de ter demência, porque a gente precisa exercitar o nosso cérebro e preferencialmente fora das redes, com estudo, com atividade física, com atividades sociais, e isso é muito necessário para a prevenção de demências também. Uma das, né, gente? Não vou falar aqui, ai, porque só porque a pessoa não utiliza redes sociais ela não vai ter demência. Não, é uma série de fatores. Mas se ela exercita o cérebro de outras maneiras, diminui o score um pouquinho, tá? Muitas das pessoas que fazem o uso excessivo de redes sociais apresentam sinais de depressão e de ansiedade. Ansiedade por questões comparativas, porque o processamento de informações é muito rápido e a gente não consegue acompanhar, as informações são milhares ali por segundo, então, assim, nosso cérebro realmente não consegue. 2, porque você fica se comparando, isso também causa tanto depressão quanto ansiedade, porque todo mundo está expondo uma vida perfeita ali. Ninguém tem dívida, ninguém tem conta para pagar, ninguém tem trabalho, ninguém pega 4 horas de trânsito
dentro do ônibus lotado para chegar no trabalho, tá todo mundo viajando e luxando, como se não houvesse amanhã. E aí você, dentro do seu ônibus ali, do transporte lotado, fica pensando, nossa, que merda. Eu não tenho. Segunda-feira, 10 da manhã, e eu já fiz 5 reuniões. E a blogueira tá lá tomando champanhe no iate. Então, vou te contar um negócio. Ela é a minoria da sociedade, entendeu? E ela tá vendendo aquela vida perfeita que você não tem. E talvez você não chegue a ter a vida perfeita que ela tem. E você fica se comparando e se mutilando que você não tem a vida perfeita, mas tá tudo certo, cada coisa tem seu tempo e o que é muito para mim, talvez seja pouco para você. A felicidade não tá nas coisas materiais. Óbvio que, claro, você ter seus boletos pagos, você ter dinheiro para lazer e não ter preocupações, ter uma saúde boa é legal, mas muitas das vezes eu vejo isso no consultório, a pessoa que está andando de carro importado e de roupa de marca não tem uma vida feliz, tá? Então, só para fato reflexivo aqui para vocês também. Muitas dessas pessoas também elas preferem situações virtuais do que situações reais. A gente consegue ver muito isso na juventude de hoje em dia, então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque tem esses. Tá lá a galera jogando virtualmente, né? A pessoa se encontra online ali para jogar, né? Então tem os amigos virtuais ali daquela pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tá acontecendo várias atrocidades aí no Discord, a mídia tá aí para ver tudo através de redes sociais. E não necessariamente porque seu filho está trancado ali no quarto, não significa que ele não esteja fazendo besteira. Então, tudo tem que ser muito monitorado, gente. Primeiro, a criança pode ou não pode ter noção do que está fazendo. O cérebro dela ainda está em desenvolvimento. E é muito comum do adolescente também achar que é o bonzão, né? Faz parte essa autoafirmação. E aí, não vai acontecer comigo. Eu sei que eu tô fazendo. Sabe nada, você é macaco velho. Você sabe que tem gente é, mal intencionada por aí, entendeu? Então, por isso que deem uma olhada, conversem com seus filhos. Eu vejo muitos pais delegando para o terapeuta, para o professor. Gente, dialogue, né? Por isso que aquela refeição à mesa é tão importante e não utilizar o telefone. Tipo, ô fulano, o que tu fez na escola? Como foi? O que você aprendeu? Né? E ter essa conversa mesmo de dia a dia. Saber do que está acontecendo na vida do seu filho. Isso é muito importante para o desenvolvimento e para a educação. A gente consegue ver também que essas pessoas elas têm um ciclo de amizade muito empobrecido. Isso por vários motivos, né? Enfim, mas normalmente elas preferem ficar dentro de casa, principalmente na adolescência, do que sair com amigos e afins, que também faz parte do desenvolvimento, né? Pais, prestem atenção nos seus filhos. Eu sei, educar é um saco, educar dá problema. Às vezes só quer dar o telefone para a criança parar de berrar e encher o saco, mas pode ser uma solução momentânea, porém causar um problemão no futuro. Então, observem sempre o que seus filhos estão fazendo na rede, o que eles estão conversando, com quem que eles estão conversando. Então, às vezes, assim, deixar o computador, o aparelho, o tablet ali na sala, você passar olhando, importante, necessário, né? Não é, ai, mãe, isso é chato. Não, vai mostrar. Pronto, acabou. Não tem isso. E mesmo porque se a criança estiver fazendo alguma besteira ali na internet ou cometendo algum ato ilícito, é você que vai pagar, não é ela, né? Que ela não pode cumprir pena
se não for maior de 18 anos. Ou, né? Ou fica na Fundação Casa. Não sei se vocês já viram aquela série Adolescência. É Netflix. Eu acho que é Netflix. Super necessária para assistir também. Outra coisa também muito comum quando você tem adolescente e criança em casa, a pessoa tem dificuldade de se desconectar. Tipo, às vezes você tá ali numa viagem super legal, você tá num churrasco, num almoço de família, a pessoa ali fica conectada o tempo inteiro. Cara, isso não é saudável. Já falei 1000 vezes, não custa falar novamente, somos seres sociais. Precisamos dessa interação social, né? Para nossa mente ficar bem. Sinal de alerta para você, pai, procurar uma ajuda. Quando você chama atenção do seu filho, da sua filha, ou quando você tira o aparelho, a criança fica irritada, vira um bicho. Então já tem aí um sinal de dependência também. Uma coisa que eu queria deixar muito clara e como um alerta aqui para vocês é que o vício em redes sociais, o vício em jogos de tigrinho, o vício em jogo de videogame, enfim, ele tem as mesmas características, isso que eu falo, afetam as mesmas funções cerebrais do que qualquer transtorno por uso de substância. Então, assim, sim, é bem sério e bem preocupante. Então, se você estiver passando por isso, ou se você conhece alguém que estiver passando por isso, incentiva essa pessoa a procurar ajuda, tá? E é muito chato de tratar. Porque normalmente ela tá usando o vício por uma válvula de escape. Alguma coisa não tá legal na vida dela. E ela tá utilizando, né? Alguma coisa de aceitação, não sei. Então a gente tem que descobrir e cavar isso terapeuticamente para poder tratar isso. Inclusive, é muito comum de pessoas que são propensas a algum tipo de vício. Tipo, por exemplo, a gente tá falando de tecnologia aqui. Então, eu tirei esse vício, só que daí a pessoa ficou viciada em compra, por exemplo. Então, a gente tem que sempre ficar modificando e cavando. Então, é um tratamento a longo prazo, é chato, é multidisciplinar e precisa muito da ajuda de amigos e família também. Outra coisa importante também, o uso excessivo de redes sociais e tecnologia, ele atrapalha o ciclo do sono. Isso porque a gente está alerta o tempo todo, né? A gente já aprendeu. E o nosso cérebro, ele precisa entender que é hora de dormir. Então é muito importante fazer um detox do sono. Isso que o uso de televisores no quarto não é indicado. Por isso que usar e ficar nas redes sociais perto da hora de dormir não é recomendado, porque às vezes você vai ver 2, 3 videozinhos, na hora que você for ver, você tá 4 horas na rede social, já é 2 horas da manhã, você precisa acordar às 6. Entendeu? Ai, Fabi, eu faço nada? Não. Escuta uma música ali, sem ser no telefone. Lê um livro. Vai fazer um body goods ali, antes de dormir, tranquilo. No mais, acho que eu passei tudo o que eu tinha que passar aqui para vocês, bem de um passant. Não chegarei aos pés do Dr. Cristiano, que fala sobre isso e tem um estudo abrangente sobre isso há anos. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E também, se tiver alguma sugestão de pauta, vídeo, alguma pergunta, deixa aqui embaixo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!